O ar interno pode ser até 10 vezes mais poluído que o externo. À noite, dormindo, você não bebe água, nem come. Literalmente, a única coisa que está te mantendo vivo é o ar que você está respirando. Mofo, bactérias, couves, insetos, partículas e fragrâncias. Pesquise quais produtos químicos dos cigarros também estão nas fragrâncias, como o formaldeído, que é um dos principais. O diagrama de Venn deve ser interessante. Fragrâncias são como o novo fumo passivo. Você se preocupa com comida e água, mas esquece do ar. Você faz do quarto um santuário de ar puro. Seu corpo se cura sozinho se não houver interferências. É isso aí, cara. Bem-vindo de volta ao programa. Deu trabalho aqui, ajeitamos os cabos e nosso Jasper está na oficina, como sempre. Eu quero pessoas. Sinto-me na obrigação de dizer às pessoas que eu também não coloquei aquilo lá. Na verdade, eu estava dizendo, tira isso daí. Você queria que tirasse da loja, mas é ali que aquilo fica. Então é autêntico deixar ali, mesmo parecendo uma propaganda de produto. Obrigado por me receber aqui. Cara, eu agradeço por você voltar, porque eu sei que antes a gente falou sobre qualidade do ar, falamos sobre coisas de remediação de incêndio, e eu meio que quero revisar um pouco disso. As pessoas podem retornar ao episódio original. Mas desde que você esteve aqui, na verdade, houve grandes grandes incêndios florestais na Califórnia, e você voltou para Los Angeles para conferir as consequências dos incêndios. Gostaria de comentar sobre a má qualidade do ar, pois antes falamos de forma geral sobre os incêndios e seus impactos. Fico pensando quão ruim o ar fica depois de Palisades, por exemplo, e por quanto tempo ele permanece tóxico após um incêndio. O primeiro episódio foi basicamente um ar puro 101, então se você não ouviu o último... E você pensa, o que a qualidade do ar tem a ver? Você nem percebe o ar. E talvez você preste atenção na comida que come e na água que bebe, mas ainda não pensou no ar como algo realmente importante. Então, ouça o primeiro episódio. Então, Califórnia Selvagem, o incêndio florestal de Los Angeles, foi realmente interessante. A grande resposta é que ninguém sabe ao certo, porque isso foi algo sem precedentes. Tipo, ninguém sabe ao certo. O quê? Por quanto tempo? Por quanto tempo vai ficar contaminado? Qual é o real? Ainda está contaminado, eu acho. Entendi, você precisa testar novamente. Não é só o ar, o solo e a água, mas também os tapetes e materiais nas casas das pessoas. O motivo desse incêndio ser tão único, e também pelo qual fui, é que sou muito qualificado para esse tipo de caso. Porque a maioria das empresas de restauração de incêndios tem experiência com incêndio de cozinha, incêndio residencial, coisas assim, não com incêndios gigantes que afetam cidades inteiras. Você vê nas notícias relatos de pessoas que perderam suas casas, mas muito mais gente sofre danos pela fumaça do que pela perda da casa. Além disso, nunca tivemos um incêndio antes onde 15 mil carros queimaram. Assim, quando ocorre um incêndio florestal comum, há apenas fumaça de árvore, que já é um problema, mas quando casas, carros e lojas queimam, a situação é diferente. Cada lata de tinta, cada WD-40, todo o isolamento nos materiais de drywall. Pense numa fogueira, todo mundo já ficou sem marshmallow, até que alguém traz outro saco de... Ao sentir o cheiro tóxico do plástico queimando na fogueira, você pensa, isso cheira a câncer. Imagine isso em 15 mil casas, 10 a 20 mil carros, muitos deles Teslas e outros elétricos. Então, o que acontece quando você queima 10 mil baterias de lítio? A gente não sabe. Bem, é mais do que isso, né? Cada Tesla tem centenas de baterias de lítio, que são mais ou menos do tamanho, maiores do que qualquer bateria que você teria em casa, mais ou menos do tamanho de uma lanterna pequena. Então, essa é a coisa que realmente preocupa na fumaça dos incêndios florestais, sabe? Normalmente a gente olha para coisas como hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos, um monte de palavras complicadas para muitos produtos químicos que fazem muito mal para você. Mas neste caso, casas e carros pegaram fogo. A única coisa que Los Angeles tem a seu favor é que fica na costa. Então esses ventos trazem... É como se a própria natureza fosse o melhor purificador de ar. E estando bem na costa, muitos ventos levaram tudo embora. Enquanto que, por exemplo, se for em Alberta, no Canadá, ou em Utah ou Colorado, presas nesses vales, as coisas não circulam tanto. Mas sim, quando fui 6 semanas depois do incêndio, então em meados de fevereiro deste ano, 2025, e testei várias casas, foi uma loucura. Tá? A qualidade do ar, que media ao longo do dia, variou bastante o tempo todo, porque tudo que precisa é um pouco de vento. E então todo mundo pensou, depois da primeira chuva, todo mundo ficou agora estamos bem. Eu fiquei não é bem assim, pessoal. Primeiro de tudo, agora isso tudo está na sua água, sim, está todo no seu solo, e depois seca.
Esses materiais tóxicos ainda são um problema. Eu coloquei uma foto no meu Instagram de rios de alumínio derretido descendo pelas ruas, porque literalmente os blocos de alumínio dos carros ficaram tão quentes que o metal derreteu, se liquefez e formou rios descendo a rua. Isso é loucura. Então, se já sabemos que metais pesados são um problema normalmente, imagine nesse grau. Tipo, o 11 de setembro... Acontece que foi realmente ruim e muitas pessoas que estavam naquela área ficaram doentes. Então sim, eu estava sendo muito perguntado por pessoas em Los Angeles, devemos nos mudar? Sim, e eu fico tipo, se você já estava em dúvida sobre isso seria algo que faria você decidir, com certeza. Mas alguém aí... Se você não filtrasse o ar ou se faltasse energia elétrica para a filtragem, mesmo com boa filtragem, haveria problemas. Tapetes, móveis e roupas deles estavam realmente contaminados. Se não fizesse algo para desintoxicar, ainda estaria. Havia uma senhora, nós fomos até a casa dela porque mandamos mensagem para nossos clientes locais de Jasper e dissemos: "Ei, estamos na cidade, vamos até sua casa testar o seu ar." Essa senhora pediu que eu verificasse a amiga dela, que morava um andar acima em um apartamento de cerca de 75 metros quadrados. Jasper estava um andar acima na mesma unidade? Não, Jaspers! A qualidade do ar no carpete dele era inabitável, tipo, você tinha que sair completamente tóxico. E o apartamento dela era quase perfeitamente normal. De verdade. Isso é bom, como se chama? Quase igual a uma variável única, só muda por estar um andar acima. O layout é igual. Cara Mônica fica a 2 quilômetros do incêndio. Construímos Jasper para lidar com a fumaça dos incêndios florestais. Para quem não ouviu, minha experiência era em remediação de incêndios, enchentes e limpeza pós-furacão, viajando para o furacão Harvey e Califórnia. Incêndios florestais, tipo, e onde quer que estivessem os desastres mais tóxicos, era para lá que eu ia e foi por isso que entrei na Jasper. Fabricamos esses purificadores de ar porque as máquinas usadas nos locais de trabalho eram industriais, grandes e pesadas. E quando você comparava isso com aqueles pequenos purificadores de ar das lojas, eu percebia que essas coisinhas não funcionam. Então, a ideia era, vamos criar um produto que tenha a mesma eficácia. Vamos criar o primeiro purificador de ar residencial do mundo? Agora estou em uma missão de falar sobre qualidade do ar para quem já pensa em água, mas ainda não pensou no ar. Minha missão para os próximos 20 anos é aumentar a consciência das pessoas sobre o ar que elas respiram. Uma coisa que estávamos conversando no almoço, sobre como acabamos nos conhecendo, é que já éramos amigos há anos antes disso. E então eu pensei, ei, talvez eu tenha mofo em casa, não consigo lembrar o motivo. Ah, certo, porque eu pedi para eles virem resolver algo no ar-condicionado, porque meu estúdio tinha uma circulação ruim, então chamamos o técnico de ar-condicionado. Ele disse, adicionei um retorno ou algo assim, agora funciona melhor. Mas ele falou, aliás, você tem mofo em alguma coisa, o tubo não estava encaixado direito, alguma coisa assim no ar-condicionado, tudo bem? Ele disse que tem mofo lá dentro. Perguntei o que fazer e ele respondeu que encaixou o tubo, mas o mofo continua, talvez valha agir. Então eu mandei um e-mail para um especialista em mofo e ele disse, bom, sabe, o que eu posso fazer é testar, mas você ainda vai ter mofo. Aqui está o sistema de remediação de mofo de $30 mil que remove todo o mofo do seu ar-condicionado para sempre. Fiquei tipo, caramba, é demais, nem quero ver isso. Mandei um e-mail para outra pessoa e ela falou, fala com o Mike Feldstein, ele entende muito. E eu fiquei, eu conheço esse cara. Te enviei um e-mail, porque na semana anterior você me mandou um spam sobre o Jasper, e pensei nisso já que somos amigos. Eu recebi aquele negócio do filtro de ar e você falou, ei cara, lembra? Isso ficou comigo desde o nosso último episódio. Você disse, não importa o que aconteça, ou quão limpo esteja seu aquecimento, ventilação e ar-condicionado, isso não faz diferença. Se estiver no sofá, carpete ou outro lugar da casa, você pode soprar ar limpo de fora. Mas se você tem ar sujo na sua casa, algo precisa limpar o ar dentro da casa. Não faz sentido comprar um de 30 mil, pelo menos pra mim, de qualquer forma. Não faz sentido comprar um de $30 mil. Aparelho contra mofo para aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Mas você também pode ter mofo no carpete, sofá ou outros lugares. Apenas compre. É tipo assim, no final das contas, sim, compre algo que limpe isso. É como água. Mesmo com canos limpos, a água da cidade pode ser ruim. Sim, então você com a água, entendeu? Você pode colocar um filtro no seu chuveiro, pode colocar na pia, pode colocar na geladeira, pode instalar um sistema de filtragem de água para a casa toda. Mas no fundo, o que aconteceu antes não importa, certo? Você precisa de água limpa próxima ao consumo, o mesmo vale para o ar. Então, o meu ponto sobre o mofo era que a indústria do mofo é meio baseada no medo e possivelmente enganosa. E eu queria. Fiquei aliviado ao ver que não precisava gastar $20 mil em um sistema para eliminar o mofo do ar-condicionado. Comprei o do Jasper, que está funcionando melhor.
Até o que ele disse ser impossível. Como limpar o ar já dentro de casa. Acabou dando certo com aquele timing. Então eu me lembro, tipo, sabe, a gente era novo na época, estávamos no negócio há uns 2 anos, e eu pensei, cara, nenhum dos meus antigos amigos do ensino médio ou qualquer outra pessoa sabe o que eu fiz. Juntei todos os e-mails que tinha do Gmail e Facebook e avisei, olha, é isso que estou fazendo. Você, tipo, sabe, você pegou meu e-mail certo e aí eu te mandei um Jasper. E em poucas semanas, né, você já tinha, tipo, uma história maluca com, tipo, um incêndio no bairro. Ah, é mesmo. E foi aí que você ficou, tipo, sim, isso não é brincadeira. Sim, eu te dei um depoimento sem querer, eu acho, porque eu pensei, isso é bem legal. Como ele tem um medidor de qualidade do ar, porque eu comprei um medidor de qualidade do ar separado, porque estávamos tendo incêndios e eu queria um medidor de qualidade do ar do lado de fora para ver como estava o ar fora do meu bairro. E eu conferi isso nesse aplicativo, esse aplicativo Purple, ou sei lá, Purple Air. E aí estaria limpo, limpo, limpo. E então teria um incêndio e ficaria laranja, tipo 68, então não tão limpo, ou seja lá o que fosse. Percebi que o Jasper exibe isso no visor, diferente dos outros purificadores de ar que tivemos. Achei interessante. Um dia, enquanto eu trabalhava aqui, o Jasper enlouqueceu. E eu pensei, é melhor avisar o Mike que esse negócio está com defeito e ficando maluco do nada. E continuou, e eu já me levantava para desligar da tomada, quando ouvi sons de caminhão de bombeiros e então saí pela porta da frente porque ouvi os sons do caminhão de bombeiros muito altos. A 1 quarteirão e meio, havia um incêndio em uma casa cujo cheiro eu não sentia. Mas Jasper já tinha percebido cedo e limpava o ar furiosamente. Assim que saí, senti logo o cheiro de piche de telhado queimando. E o caminhão de bombeiros já tinha chegado e eu entrei no carro e dei uma volta. Quero dizer, era um incêndio enorme, enorme mesmo, né, numa casa. E achei isso muito interessante. Porque o Jasper já estava funcionando fazia uns 10 minutos, então basicamente o incêndio começou e segundos ou talvez minutos depois, no máximo, o Jasper começou a limpar o ar. Eu não senti cheiro de nada até sair lá fora. Aí sim senti o cheiro, né? Então esse aparelho realmente tem um sensor bem sensível. É tipo, sabe, por que a gente tem detectores de monóxido de carbono e de dióxido de carbono? A gente sente cheiro das coisas, mas não somos tão bons nisso, né? Há muitas situações em que dizemos, o nariz do Jasper sente antes do seu, então esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Não importa como as casas são construídas hoje, como te disse antes, elas não são bem projetadas para humanos viverem nelas. No fundo, há um construtor, possivelmente um arquiteto e um incorporador que pensam em como construir a casa mais rápido e barato. Se você faz um bom banheiro principal e uma cozinha bonita, as pessoas compram. Depois faz uma inspeção, paga 700 ou 800 dólares e pronto. Me tornei inspetor de casas após um curso online de 4 dias. Beleza? Não é louco isso? É assim que você faz. E então, para se tornar um especialista certificado em mofo, o curso presencial dura 2 dias com longo intervalo de almoço e o de inspetor de casas foi online por 4 dias. Isso explica por que eles aparecem chapados quando fazem o trabalho deles. Quando alguns inspetores de casas estavam chapados, precisávamos revezar para garantir que faziam seu trabalho. Isso é engraçado. Então as pessoas estão fazendo o maior investimento de toda a vida delas e pesquisando no Google um inspetor de casas confiável que aparece. E nesse contrato que eles te dão, basicamente diz que não estão procurando nada ambiental, tipo mofo, amianto, chumbo, bactérias. Basicamente, sabe, eles estão procurando, tipo, uma tomada que não funciona ou uma rachadura na fundação da sua casa. São coisas bobas, tipo ver a tomada GFCI com problema e pensar que é um conserto elétrico de R$ 200. Mas pode ser que você tenha uma infestação de mofo e eles nem vão mencionar isso. Eles não sabem nada sobre mofo, não são treinados sobre mofo, do mesmo jeito que médicos realmente não são treinados em nutrição. Indústria de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, construtores e inspetores residenciais não recebem treinamento sobre mofo. O que é, tipo, o propósito de uma casa é abrigar uma família com segurança. E aí tem essa coisa que muitas casas têm, que está matando pessoas. E você está fazendo o maior investimento da sua vida, onde sua família também vai morar. Ninguém verifica isso, o que acho assustador. Agora há uma grande oportunidade e alguns inspetores residenciais estão entrando nesse setor. Mas assim, se você for comprar uma casa e entrar nela e sentir cheiro de aromatizadores de ambiente, desligue-os primeiro e exija outra inspeção. Porque esse é o truque mais antigo do livro. Quando as pessoas estão vendendo casas com mofo, elas colocam aromatizadores de ambiente por toda parte, então você entra e... Como funcionam os aromatizadores de ambiente? Eles não funcionam, apenas bloqueiam seu olfato, então fragrâncias e aromas, como o pinheirinho no Uber ou plugins da Glade fazem isso. Febreze. Não são feitos para isso. Eles não limpam nem desinfetam, apenas bloqueiam a capacidade do nariz de sentir cheiros.
Você sabe como o Febreze funciona? Eu não sabia. Pensava que não funcionava. Este episódio não é patrocinado por eles e você vai entender o motivo. Por um instante, eu pensei que o Febreze matava as bactérias, ou seja lá o que estava causando o cheiro. Eu pensei, como isso funciona? Na verdade, ele basicamente limita a sua capacidade de sentir cheiros. Então, espera, isso ainda fede, só que todos sentimos antes pelo nariz. Funciona como uma anestesia para o olfato. E você cheira e depois não sente mais nenhum cheiro. Isso cheira a lixo e tem bowl por toda parte, seja lá o que for. É um grande problema. É como sabores naturais nos alimentos. Eles colocam químicos e entregam algo ruim, nem saboroso fica. Eles só impedem que você sinta o cheiro ou prove coisas ruins. Isso é tão nojento. Eles te bombardeiam com produtos químicos que causam sensações viciantes. Mas as fragrâncias, tipo, eu estou em guerra contra fragrâncias sintéticas, estou gritando aos quatro ventos que fragrâncias sintéticas são a nova fumaça passiva. Quero ouvir mais sobre isso. Bom, deixa eu voltar um pouco, porque na verdade, antes que esse pensamento fuja de mim, eu dei um Jasper de presente para alguns amigos, porque eles tinham um problema de mofo, e o que eles fizeram foi que eles foram ao médico que sugeriu exposição ao mofo. Eles fizeram vários testes na casa deles e depois disseram, cara, eu vou ter que arrancar toda a parede, gastar 80 mil ou sei lá quanto. Era tipo uma quantia absurda de dinheiro para remover esse mofo. E eu disse para eles chamarem um. Quer dizer, olha, você não quer mofo na sua casa, mas vai derrubar a casa inteira? Parecia um pouco desnecessário. Lembro de ter comentado isso com você. Sabe do que falo? Fico muito feliz que você tenha mencionado isso. Na indústria de moldes, há dois ditados. Corrida do molde e molde é ouro. Eu me lembro disso, sim. Então é um grande problema, cara, porque agora as pessoas estão indo ao médico de medicina funcional ou ao naturopata, ou seja lá o que for. Elas estão doentes há tempos e não sabem o motivo nem por que se sentem estranhas. Elas têm confusão mental, fadiga e problemas intestinais, por isso buscam a medicina funcional. O doutor pede um monte de exames de urina e sangue para elas. E aí dizem, você tem mofo? E depois falam para testar sua casa também. Você tem mofo? Bem, basicamente todo mundo tem mofo e toda casa tem mofo. Então é como metais pesados, é como microplásticos, não é algo preto no branco. Quanto de mofo? Que espécies de mofo? Esses médicos de medicina funcional têm apenas 1 ou 2 dias de treinamento. Além disso, eles pensam, estou recebendo milhares de ligações sobre toxicidade por mofo. Deixa eu fazer rapidamente um webinar de 2 horas. Tanto faz. Eu mesmo me tornei um especialista certificado em mofo. Aí eles aprendem. Quem ensina os testes geralmente são as empresas que fazem exames de urina e sangue e depois vendem os diagnósticos aos médicos de medicina funcional. Eles dizem, você tem mofo, verificam sua casa e confirmam. Se fizermos um teste, veremos mofo em todo lugar, pois está no ar. Veja. Essa era a minha dúvida. Todas essas pessoas estão realmente doentes por certos tipos de mofo? Eu não duvido que essas pessoas estejam ficando doentes por causa do mofo, mas elas não podem estar ficando doentes pela quantidade de mofo. Você pegaria isso brincando no seu quintal, a menos que tenha uma alergia séria, como um problema médico com isso, mas especificamente por causa disso? Se você sai e não fica doente sempre, é porque tolera algum nível de mofo. Então é como o pólen, é meio que outro alérgeno. Dentro de casa é um problema maior porque você prendeu o mofo lá dentro. Então, o melhor filtro de ar do mundo é a natureza. Sol, vento, árvores, casas com chuva. Desde os anos 70, desde a crise de energia, eles construíram casas tão fechadas com o objetivo principal de eficiência energética. Que eles transformaram sua casa em algo parecido com uma caixa de Tupperware. Um pequeno recipiente de Tupperware. Então devo deixar essa porta de correr aberta, é isso? Dependendo de como você está, o ar fresco entra aqui, quero dizer, na Califórnia, vocês têm um clima muito bonito, então esse é o lugar para fazer isso, sim, mas se não, a maioria dos sistemas de ar-condicionado não é projetada para ter entrada de ar fresco. O problema é que geralmente só se vê mofo no pão depois de colocá-lo em pote plástico e abafá-lo. Então, o motivo pelo qual as pessoas estão tendo esses problemas dentro de casa é que você não tem sol, não tem vento, não tem chuva, não há filtragem. Preso em casa, não consegue respirar. O sistema de ar-condicionado é como os pulmões da sua casa, e se a sua casa não consegue respirar, as pessoas dentro dela também não conseguem. E então, sim, muitas pessoas têm reações ao mofo, mas isso se tornou uma indústria muito baseada no medo, porque eu trabalhei com remediação de mofo por anos. Sim, se você pedir para uma empresa vir e reformar seu banheiro, o processo de demolição para tirar tudo vai custar cerca de R$1.000. Se tiver um pouco de mofo, já custa uns R$10.000.
A única diferença é que você coloca uma folha de plástico, basicamente cerca de 1 hora de preparação, R$ 100 de material e spray antimicrobiano. O custo para a empresa de remoção de mofo é insignificante, quase não há diferença. Se você é um empreiteiro cobrando R$ 1.000 por demolição, você pensa, espera aí, a maioria dos banheiros já tinha mofo, a gente já estava removendo banheiros mofados. Quer dizer, a gente pode meio que transformar isso em um show e cobrar 10 vezes mais. Essa era uma oportunidade muito atraente para muitos empreiteiros. Eu garanto que meu banheiro tem mofo, né, onde tem um... Eu nem sei se isso faz sentido, se tem algum motivo pra colocar isso no programa, mas vou falar mesmo assim. Então, nossa banheira tem um daqueles chuveiros que você pode puxar e aí você pode borrifar, fica na banheira. E eu puxei ele uma vez porque eu nunca uso. Puxei ele uma vez, caiu serragem e fiquei sem entender, então apontei uma lanterna lá dentro. Sinceramente, esse chuveiro fica pingando água o tempo todo nesse suporte. E lá ficam só as entranhas da casa. Tipo, são só vigas de madeira, né? O porão. É só um buraco onde o chuveiro fica apoiado. E eu fiquei tipo, espera aí, não tem nada de plástico ali, não tem nenhum tipo de recipiente. Não, simplesmente vai para o fundo da casa. Eu ia recuar. Então tem uma cavidade ali que provavelmente está cheia de mofo. Eu não vejo como aquilo não teria mofo nesse ponto. E tesourinhas. Um monte de tesourinhas. O que você fez sobre as tesourinhas? Nada. Eu mato elas todo dia. Eu mato essas tesourinhas. O principal aqui é que há um lado sombrio na indústria do mofo. Nem todos agem de má fé, mas é preciso ter cuidado ao lidar com isso. Sabe, dá um alívio quando faz um exame de sangue e pensa, é isso que causa minha doença, certo? Então você fica chateado com o custo e fica irritado, mas ao mesmo tempo pensa, finalmente... Eu tenho uma explicação para o meu problema. Você percebeu? Ninguém fala mais sobre a doença de Lyme? Mofo é o novo Lyme. Mofo está na doença de Lyme. Isso foi moda por um tempo. Agora o que está em alta é o mofo, né? Então é uma loucura. Se você comparar o volume de buscas no Google sobre doença de Lyme e toxicidade por mofo, parece que trocaram de posição. Interessante. Você tem razão. As pessoas sempre procuram um... É aquela coisa tipo, eu não me sinto bem e só preciso de um diagnóstico qualquer. É como fibromialgia. Muita gente tem essas coisas que aparecem que são, tipo, isso é algo que não pode ser exatamente diagnosticado. Isso explica por que estou doente, mas o triste é que o mofo realmente adoece algumas pessoas. Com certeza. Sim, as pessoas realmente têm dificuldade em diferenciar o que é verdade e o que não é. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é que, infelizmente, você precisa fazer um pouco da sua própria pesquisa e investigar por conta própria. Mas não é preto no branco só porque você tem alguns esporos de mofo no ar e no sangue. Se você testar 10 pessoas saudáveis, todas terão mofo no sangue e urina. Então não encare isso como algo absoluto. Entendi. Então, se eu fosse ao médico e dissesse que não estou me sentindo bem e eles fizessem um teste de mofo no meu sangue e urina, iria aparecer. Sim, mas se eu chegasse lá e dissesse, eu me sinto ótimo, você pode me testar para sangue? Você pode testar meu sangue e urina para mofo, sempre encontram, está sempre lá. Então é isso. Às vezes, quando nos sentimos mal, achamos que encontramos a causa, mas alguém que está bem passa pelo mesmo sem problemas. E ela tem o mesmo nível ou até mais alto de mofo, né? E simplesmente não sente nada. Sim, interessante. E é como metais pesados, claro. A menos que você viva, tipo, na floresta amazônica, né? Você tem microplásticos, você tem metais pesados. Então isso vai te interessar. Acho que eu fui pra Taiwan. Nós fizemos esse tipo de check-up de saúde de Chief Executive Officer, onde é tipo, eu diria ridiculamente barato, relativamente falando, para uma ressonância magnética e uma tomografia computadorizada. E eles examinam todos os órgãos do seu corpo e todos os sistemas e escaneiam seu cérebro para, tipo, possíveis lugares onde você pode ter um aneurisma. Eles fazem exame completo e acham até câncer em estágio 0, já identificando. Se isso ainda estiver aqui no próximo ano, você toma o remédio e vai sumir. E então, tipo, se crescer, você sabe que pode ter alguma coisa, mas se não, em praticamente todos os casos. Fiquei assustado com os nódulos na tireoide, mas ela tentou me acalmar. Vejo milhares. Todos têm isso. Nódulos nos pulmões. Sim, você viveu na Terra, por 45 anos você tem 2 nódulos nos seus pulmões. Eles são minúsculos, não é nada, é como um grão de areia. Ela disse, o problema é se tiver o tamanho de 10 grãos de areia em 2 anos. Quando você voltar, aí é um problema porque aí está crescendo. Ela disse que todos têm algo assim. Respondi, minha coluna está degenerando. Ela confirmou e disse que só piora. Reagi, meu Deus, e ela continuou. Isso se chama envelhecer, usar o celular, ficar em pé ou sentar numa cadeira. Mas uma coisa que eles testaram foi metais pesados e eu fiquei tipo, meu Deus, meus metais pesados estão super altos, principalmente mercúrio.
E aí eu voltei e fui ao Kaiser e falei, eu preciso de outro exame porque esse teste pode ser falso. Preciso saber se tenho esses metais pesados. Fiz outro exame e o pessoal do Kaiser sugeriu mais um teste para confirmar. Concordei. Fiz 3 exames, todos mostraram metais pesados altos. Eles disseram que eu precisava ligar para a toxicologia. Aí liguei para o toxicologista e ele perguntou, você costuma comer sushi? Eu disse que sim, e ele perguntou, quanto? Falei, 1 ou 2 vezes por semana. Ele, certo, mais algum peixe? Eu, não sei, salmão. Ele disse, eu não me preocuparia. Eu, e meus níveis de mercúrio? Ele, porque fez teste de mercúrio. Fiz parte de um pacote grande de exames de sangue. Ele disse, se você perguntasse a 99 de 100 pessoas no seu bairro ou em qualquer bairro da Califórnia, todos teriam altos níveis de mercúrio. Ele disse, me testei, estou com mercúrio alto. Não importa, todo mundo que come peixe ou vive em uma economia moderna, como você disse, que não mora na floresta amazônica, tem níveis altos de mercúrio. Ele perguntou por que o teste estava vermelho. Responderam que isso seria um problema para quem não come peixe, pois teria mercúrio em casa. Mas, se você come peixe, esse nível de mercúrio no sangue é normal? E eu pensei, Então, eu divulgo essa nuance porque eles poderiam ter te convencido a fazer uma desintoxicação de mercúrio bem extensa. um cara falou, você deveria fazer quelação. O toxicologista explicou. É o processo de remover metais pesados do corpo. Ele disse, é muito mais prejudicial para você do que simplesmente lidar com esse nível básico de mercúrio. A quelação é como uma quimioterapia simplificada para remover metais pesados, eliminando outros metais e minerais do corpo. Eles dizem, você tem muito disso. Aqui estão 26 suplementos e 17 gotas. E você fica tomando, tipo, você pode se sentir pior por um tempo. Eu fico pensando, isso não parece certo. Não, É, exatamente. Isso é como cortar o nariz para prejudicar o próprio rosto. É realmente assim. Ele basicamente disse que não precisa ir com tudo para cima disso. O motivo disso se relacionar com o que você estava dizendo é o fato de você estar testando mercúrio. Meu Deus, você tem mercúrio alto. Ok, você tem algum sintoma? Não? Então pode ir para casa. Esse era o ponto dele. O mofo parece ser bem similar. então exatamente. É tipo, verifique seu corpo para bactérias. Você fica, tipo, meio de volta. Você está infestado. Há essas criaturinhas vivendo em você, né? Então, no fim, isso não garante que o mofo nunca seja um problema. Mas devido às fragrâncias e afins, perdemos a capacidade de sentir cheiro. Já testei cerca de 1000 casas para mofo, e todos que conheço que fazem testes também fariam. Faça a remediação. Em 5 segundos após entrar em uma casa, você já percebe se há mofo, Só porque você consegue sentir o cheiro? porque você sente o cheiro e fica mais difícil respirar. Tem cheiro de mofo e umidade. É como entrar no quarto de um bebê. Cheira a cocô. Não precisa de testador ou análise do ar, certo? Infelizmente, seguimos para métricas, testes de dados e afins. E todos nós perdemos a capacidade de simplesmente confiar no que sentimos e confiar no nosso olfato. E é disso que se trata. Se há cheiro de mofo, mancha preta na parede ou danos por água. Tipo, verifique seu sótão, olhe embaixo dos banheiros e pias e procure por drywall estufado. A inspeção visual e o cheiro são, de longe, as melhores formas de inspecionar. Por isso, o melhor inspetor de mofo é o cachorro farejador. Nunca ouvi falar. Já tive, sim. Algumas pessoas têm cães farejadores de mofo. Esse é o melhor, pois eles sentirão o cheiro e acharão a origem do problema. Ótimo apenas para testar seu ar. E aí, eles começam a investigar, basicamente arrancando paredes e coisas assim, tipo, dizendo que seus níveis de alguma coisa estão altos. Faremos uma cirurgia investigativa. Tomar qualquer injeção. Vamos só te cortar e olhar por dentro. Você pensa, isso não parece uma boa ideia. Muitas vezes, as pessoas se endividam em centenas de milhares de dólares, destroem casas e mudam para imóveis com ainda mais mofo que o anterior. Dívidas e estresse deixam as pessoas ainda mais doentes. Tenho visto esse problema crescer bastante. E é por isso que, como um cara de remediação de mofo, como faríamos a remoção do mofo? Removeríamos o mofo físico e limparíamos o ar. É simples, o Jasper era parecido. É basicamente a mesma máquina usada para limpar o ar do mofo. Eu não sou assim. Não acho que precise testar a água da torneira. Apenas coloque um filtro. Sim, foi exatamente isso que fizemos nós. Engraçado que exatamente a mesma coisa aconteceu. Achei que precisávamos testar a água em San José, pois sou de Michigan, onde a água é limpa. Um vizinho nosso que é médico sugeriu, por que vocês não colocam um filtro de osmose reversa? E aí, sua água é limpa? Fiquei pensando, ele tá certo, né? Ou você testa a água e espera que a qualidade continue consistente, fazendo testes todo mês, ou simplesmente compra uma máquina que limpa tudo. Se você usar água de poço, enfrentará bactérias. Com água da cidade, há excesso de cloro e possivelmente flúor. Porque, pensa bem, eles estão pegando água da chuva e esgoto de outras pessoas e estão desinfetando essa água para que ela não te mate.
Então, tipo, o que mais você quer, não? As pessoas ficam bravas com a cidade, dizendo que a cidade está tentando nos deixar doentes, mas eu não acho isso. Eles tentam evitar que as bactérias te matem rápido, então você precisa filtrar a água potável. Já com o ar não há meio termo. A borracha dos pneus, produtos químicos, restaurantes, incêndios florestais, glifosato e químicos usados em lençóis amaciantes. Tudo que é tóxico no mundo entra na sua casa. Acho que em 10 anos vamos olhar para trás. Há 25 anos, dentistas não usavam máscaras nem luvas. Eu me lembro disso. Quando criança, eu bebia direto da mangueira e da torneira. Aquele sabor de metal, tipo cobre ou moeda. E aí todo mundo aprendeu, tipo, você precisa filtrar sua água e depois, microplásticos. Quando pega a garrafa plástica, sente o gosto do plástico. É questão de confiar em si mesmo. Então acho que vamos olhar para trás agora. Na Ásia, lembro de visitar Kuala Lumpur e outras cidades onde fui a um banco e cada caixa tinha um filtro de ar na sala. Eu ia ao shopping e via lojas de purificadores de ar. A consciência deles sobre o ar é bem mais avançada. Por que você pensa assim? A cidade é poluída e suja? A poluição era pior antes, o que aumentou a consciência deles sobre o ar, pois pensavam, estamos ficando doentes. Coloquei essa máquina no quarto e agora respiro, durmo e me sinto melhor. É como filtrar água, percebemos que ela estava suja. Motoristas de táxi em Pequim e Xangai. Eles têm uma caixinha minúscula, mais ou menos do tamanho de uma carteira gorda. Fico pensando, o que é isso? Eles repetem que é um purificador de ar e eu fico sem saber, não quero dar más notícias. Mas esse purificador de ar Temu de $999 que você tem há 10 anos não consegue limpar todo o ar do carro, já que as portas abrem a cada 5 minutos. Eles não fazem nada, só fumam e jogam a fumaça pela janela dizendo, não se preocupe. Tenho um filtro de ar e penso, China nunca muda. Sim, isso me lembra de um episódio do Cético de Domingo que a gente fez sobre datas de validade dos alimentos. E um dos especialistas no assunto, ele era tipo um especialista em alimentos de algum tipo, eu não consigo lembrar. Perguntei sobre isso, as datas e a carne, se era perigoso. E ele respondeu, sabe de uma coisa? Se você sentir o cheiro da carne e ela estiver com um cheiro muito ruim, não coma. Se a carne tiver cheiro bom, provavelmente está tudo certo, mesmo vencida há 1 ou 2 semanas. Fiquei pensando, por que a data? O episódio todo falou sobre isso. Basicamente, como você disse, seu nariz é ótimo para indicar se algo é seguro para comer ou respirar. Esse é literalmente o objetivo de tudo. Todas essas coisas, como monitorar sono, acabaram ficando irritantes. Se você monitora sono e passos, não significa que não deva fazer isso. Há muitos dados valiosos que você pode obter disso, mas o lado negativo é a perda. Ao seguir só a data de validade, você pode deixar de confiar em si mesmo. Será que eu sinto que preciso caminhar? Será que eu me movimentei o suficiente hoje? Deixa eu checar meu celular. Sim, estamos bem. Você fica obcecado com isso. Acho que já mencionei no programa antes que uma vez teve incêndios lá fora, então eu não podia sair. Queria alcançar 10.000 passos. Andei ao redor da ilha da cozinha várias vezes, talvez literalmente 1.000, só para atingir a meta. Era menor que essa ilha de cozinha. Fiquei andando em volta por umas 3 horas e meia. Minha mãe perguntou se a Negoldo estava bem porque parecia perturbado, né? Eu só ficava andando em volta da ilha da cozinha, de novo e de novo, até sentir dor no joelho e chegar a 10.000 passos. Foi só isso. Aí sentei e pensei, por que fiz isso? Qual a importância de dar 10.000 passos? Acho que estou focando demais nas métricas antes que a gente esqueça. Quero voltar a algo que você disse antes, que foi que alguns desses cheiros artificiais são meio que isso. Não lembro como você falou. Meio que o novo cigarro. Fragrâncias sintéticas são como cigarro passivo. Sim, porque toda vez que eu entro num Uber, se eles têm aquelas pedrinhas que ficam numa latinha, que tem um cheiro horrível, tipo cereja artificial, eu falo pro motorista que preciso cancelar. Digo, desculpa, sou alérgico a isso. Não sei se sou alérgico, mas fico com muita enxaqueca se fico nisso por 1 hora. Não sei como provar. É uma árvore de Natal da morte. Se tiver só uma árvore de Natal, tudo bem. Mas se tiver 8, por que usar tantas? Se estiver vencido, joga fora ou quer sentir o cheiro mais forte. Pra mim, não consigo lidar. Me dá enjoo e vontade de vomitar no carro. Não me surpreende que isso te faça mal. Quero dados, pois estou indo só pela sensação. Sinto que é isso. Na verdade, é isso que você deveria fazer. Acho que deveríamos fazer outra coisa. Aqueles plugins Glade são nojentos. É a mesma coisa daquele negócio de fevereiro, sim. E está fortemente relacionado com o que a gente estava falando antes sobre o mofo. Muitas vezes, os mofos mais prejudiciais têm o pior cheiro e por isso as pessoas acabam dessensibilizadas a eles. Que surpresa, né? Claro, justamente aqueles que te deixam doente, você sente o cheiro e já se sente mal.
Por causa dessas fragrâncias sintéticas, seja perfume ou colônia, sinto o cheiro de Speed Stick e Old Spice até do outro lado da casa. É isso, esse desodorante é... Horrível então isso é muito legal. Então, quando fumar cigarro era algo muito normal e você podia fazer isso em qualquer lugar, se você dissesse pra alguém parar de fumar, você era tipo, cara, você é um babaca? Você é o chato estragando o perfume de todos. Era a sua preferência, tipo, ei, pare de fumar, certo? E aí, babaca, você era só aquela pessoa irritante, certo? Então a gente aprendeu sobre essa coisinha chamada fumaça passiva. A fumaça passiva foi uma das maiores campanhas de marketing, tipo, campanhas de marketing positivas de todos os tempos. Passou de algo que você fazia pra algo que faz agora e está dando câncer ao meu filho. Então, dizer pra alguém não fumar era como se você estivesse invadindo a diversão dela. Mas quando você percebe que a fumaça passiva causa tanto câncer e te deixa tão doente quanto a pessoa que está fumando, isso te irritava, isso te motivava, isso te dava permissão pra ficar bravo, porque agora eles estavam te afetando, tipo, como as coisas da Covid, é como, sabe, você está me deixando doente, certo? Então, quando a escolha de outra pessoa está te afetando, isso faz as pessoas ficarem meio inflamadas, e é assim que você gera emoção e faz as coisas acontecerem. Então, se você simplesmente, quando você percebe, o motivo pelo qual eu chamo de fragrâncias como fumaça passiva é porque não foi você quem colocou aquela fragrância no Uber, no Airbnb, no quarto de hotel, quando você entrou no shopping. Elas estão em todo lugar agora. Fragrâncias sintéticas são como sabores artificiais, envolvem milhares de substâncias químicas. Se quiser, qualquer um pode pesquisar no Google por substâncias químicas dos cigarros que também estão em fragrâncias. Há uma longa lista com formaldeído e benzeno no topo. Você deveria perguntar isso para o chat GPT. Provavelmente o diagrama de Venn é bem interessante. É bem parecido. Formaldeído e benzeno são dois dos principais, mas há outros. As mesmas substâncias estão em fragrâncias e cigarros. Estou escrevendo um post no blog sobre isso, e a imagem de inteligência artificial que eu gerei foi de um cara fumando um plugin da Glade. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Isso é nojento. E o que acontece é o seguinte, tem uma boa notícia e uma má notícia aqui. E eu sempre digo para as pessoas, tipo, tem mesmo. A única coisa ruim de ter um Jasper em casa ou no quarto é que você vai virar snob do ar. Eles ficam tipo... Haha, eu quero virar um snob do ar. Você vai mesmo. De repente você vai começar a ir na casa de amigos e familiares e vai pensar, sua casa fede, e você não percebia isso antes. É uma ótima maneira de fazer amigos. Sua casa cheira a merda, obrigado por nos receber. As coisas vão incomodar e você vai pedir para abrirem janelas e portas sempre, é um problema de ar. É dezembro em Michigan, não vamos abrir as portas. Jordan Harbinger. Sim, isso é divertido. Seu sistema olfativo é uma forma chique de dizer, tipo, seu sistema de cheiro, então presta atenção. Sentir cheiro de algo delicioso faz você salivar. Claro, eu aprendi isso com o Dr. Sacha Patel. Não sei se você conhece ele, mas ele é ótimo. Ele ajuda as pessoas a perder peso e transformar a saúde delas. Muito disso é sobre como você come. Ele diz, nunca coma se não estiver salivando. A ideia é que a salivação é uma parte muito normal do processo. Quando você sente o cheiro da comida, a saliva avisa o estômago. Ei, está vindo comida, um bife, um brócolis... Comece a preparar as enzimas para quebrar e absorver os nutrientes do que quer que esteja vindo. Então, eu ouvi que as estatísticas variam. Cerca de 50% das enzimas do intestino vêm do sistema olfativo, da capacidade de sentir cheiro. Então, se você tem sentido fragrâncias, seja do desodorante, da colônia, do perfume ou do Natal... Estou me preparando para digerir um pouco de ban ou o que for isso. Não. Seu corpo não sabe que a comida está chegando. Por que está escondendo tudo isso? Está mascarado. Então, de repente, sua capacidade de absorver nutrientes é completamente reduzida, sua capacidade de absorver os nutrientes e processá-los, então isso é enorme. Isso impacta o seu peso e impacta os seus nutrientes. Por isso comecei a cheirar minha comida mais de perto. Quando você pega a sua comida, é incrível. Coloque a comida no prato, aproxime do nariz e respire fundo algumas vezes. Se houver itens diferentes, cheire cada um devagar. De repente, você sentirá uma onda de saliva se formando. Isso é tão engraçado de fazer na frente dos outros. Mas tudo bem, estou acompanhando. Quero dizer, as pessoas rezam de qualquer jeito, tipo, como é a oração, tenha um momento de gratidão, adicione um pouco de cheiro. Eu dei uma cheiradinha, tipo... Experimente uma vez, tipo, sinta o cheiro da sua comida e você vai sentir uma onda de saliva sendo criada. É tipo, uau, então seu sistema olfativo se regenera a cada 30 a 60 dias... Então o que isso significa? Seus neurônios do nariz ficam amortecidos pelas fragrâncias da vida moderna.
Ao parar de usar produtos sintéticos e filtrar o ar em casa, sua capacidade de sentir cheiro melhora. Em 30 a 60 dias está regenerada? Então agora, de repente, você consegue sentir o cheiro da comida, começa a salivar mais. Eu percebo que como muito menos. E essa coisa de ser exigente com o ar não é só efeito placebo? Porque seu sistema está muito mais limpo e seus neurônios são renovados por causa de todas aquelas fragrâncias. O efeito de fevereiro estava diminuindo, pois não só bloqueia, no momento. Essa era a minha próxima pergunta. Existe um efeito residual. Então isso causa danos permanentes, pode danificar permanentemente isso. Por até 2 meses. Ah, eu não sabia disso, que loucura. Eu só achava que tudo isso era muito mal compreendido. Eu não pensei que as pessoas, na verdade... É incrível. Adoro a marca Primale Pure. Eles usam sebo e outros produtos e fazem coisas que têm um cheiro ótimo. Eles produzem desodorantes de qualidade e outros itens em uma fazenda regenerativa em Temecula, cuidando de toda a produção. Ao usar um desodorante melhor por algumas semanas, os Speed Sticks passam a parecer repulsivos. Eles são nojentos, quero dizer. Eu sempre achei eles nojentos. E eu tenho um olfato muito sensível, nunca aguentei esse tipo de coisa, né? Até mesmo, acho que a gente já estava falando sobre isso no carro. Perfume ou colônia francesa bem cara, sabe? Eu consigo sentir o cheiro e pensar, isso é coisa boa. E se for barato, tipo desodorante ou qualquer coisa assim, eu sinto o cheiro e sei que é barato. Acho que provavelmente são só os produtos químicos que eles usam. E se a colônia ou o perfume estragou, eu consigo sentir o cheiro, mas eu não estraguei. A maioria das pessoas nem sabe que essas coisas estragam. Você consegue diferenciar um frasco de colônia ou perfume de 3 anos de um novo, e isso acontece porque a química muda. Então, minha amiga, uma garota com quem eu namorei quando estava em Nova York há milhões de anos atrás, o trabalho dela era como o de um nariz francês. Sentia perfumes e ingredientes para criar fragrâncias. E ela me disse que eu era a única outra pessoa que ela conhecia, que não trabalhava com ela, que conseguia sentir esses diferentes aromas. Então isso não é uma bênção. Não é uma falsa modéstia, porque, na maioria das vezes, eu só sinto cheiros realmente nojentos. Ou, sabe, às vezes é útil no metrô, né? É um olfato aguçado, mas fragrâncias baratas mesmo. Elas me dão dor de cabeça. Elas quase têm um gosto ruim, se é que posso dizer assim, e chegam a queimar minha garganta ou meu nariz. Limão. Aquele negócio de glade de limão. Não tem limão nenhum ali. Não tem limão nenhum ali, né? Assim como químicos soa mal, aromas naturais era um termo bonito para químicos e fragrâncias. Estou aqui para te mostrar que, ao falar fragrâncias, você geralmente se refere a químicos. Químicos. Tudo é um químico, então tem esse outro lado também. Mas, basicamente, um ar bom deveria basicamente não ter cheiro de nada, certo? Nada. É como a natureza, como cedro, pinho, cheiro de fora. Quase nada, né? Quase nada. Exatamente. Nada de difusores de óleos essenciais. Existem bons óleos por aí. Porque eu pensaria que óleo no ar geralmente é ruim. Prefiro fazer isso fora, né? Abrir as janelas ou limpar o ar. Mas se você fizer isso, você pode se arriscar um pouco mais, fazer algo mais interessante. Sim, ar limpo pra mim se tornou cada vez mais importante com o passar do tempo. Só porque eu fico naquele cômodo, né, no meu escritório, né, no meu estúdio o dia todo, e tem eletrônicos lá dentro, eu não sei o que isso causa. Eu ficava em um cômodo com um monitor que parecia gerar muito ozônio, pois dava pra sentir o cheiro. E isso me deixava meio... Eu não gostava disso, né? Eu não gostava de ficar lá o dia todo com aquilo, né? Então ter ar fresco circulando e coisas assim faz diferença. Mas parte disso pode ter sido o dióxido de carbono 2. E eu fico pensando nos níveis de dióxido de carbono 2. Quando passo algumas horas no quarto fechado, como gravando um podcast de 3 horas no estúdio, sinto algo diferente. Eu começo a me sentir cansado e ligo o ventilador porque eu acho que estou com calor. Isso circula o ar. Você monitora o dióxido de carbono 2 e se sente melhor por um tempo. Não. Vou deixar um pra você. Sim, por favor, acho que estou respirando todo o oxigênio. Vou deixar um pra você. Eu tenho um aqui, levo um pra todo lugar que vou. Sim, levo eles em aviões, levo pra todo lugar que vou. Aquele cômodo é a prova de som, então o ar não entra nem sai por baixo da porta. O ar só passa pelo retorno se o ar-condicionado estiver ligado, o que nunca ocorre na Califórnia. Quase nunca preciso dele, então, a não ser que esteja muito quente ou frio, o ar-condicionado fica desligado. Se eu fico lá 3 horas, vira a cidade do bocejo. Eu pensava, preciso de mais cafeína. Estou cansado de tanto falar, mas continuo respondendo e-mails. E ainda são 10 da manhã? Estou exausto, venho aqui, dou uma volta na sala e viro outro homem. Estou convencido de que tem relação com o dióxido de carbono 2. Você pode instalar uma saída de ar bem silenciosa, que ventila para fora e puxa o ar do restante da casa. E isso vai fazer uma grande diferença. Então você pode usar um sensor de dióxido de carbono 2, obrigado, e você pode monitorar isso. Agora fiquei muito curioso porque eu estava conversando um pouco com meu amigo que trabalha com respiração. Acho irônico sermos tão obcecados por respiração e yoga, e isso acontecer.
Mas o ar que você respira fora desses 20 minutos não importa. Muitos praticam exercícios de respiração em salas mofadas. Um aromatizador Glad disfarçando o cheiro. Exatamente. Então eu sei que a qualidade do ar, esse dióxido de carbono, 2, deve estar todo errado. É por isso que todo mundo dorme em aviões. Você fica tipo... Eu sempre durmo em aviões. O dióxido de carbono, 2 geralmente, é 1.800, enquanto ao ar livre passa de 400 e em ambientes internos, 600 a 800 é comum. A partir de 1.000 começa a aparecer aquela sensação de mente nublada. Em aviões, normalmente fica entre 1.800 e 2.200. Aliás, os aviões possuem um dos ambientes mais limpos. Eles fazem a circulação constante do ar. Se a filtragem não fosse incrível, todo mundo ficaria doente toda vez. Foi isso que eu pensei. Ar limpo, como lavado, mas com dióxido de carbono, 2 muito alto. Isso é só por causa do... Então eles não estão trazendo muito ar fresco, eficiência energética. Bem, Como eles estão filtrando o ar, circulando o ar? Se eles não estão trazendo o ar de fora, isso, eu fico curioso. quero dizer, eles conseguem reciclar. Reciclar para ser o mais eficiente possível em termos de energia. Então eles estão começando a fazer isso. Se respirassem mais ar frio, os custos de aquecimento seriam altos. Ou então eles não trazem ar de fora pra dentro do avião, eles apenas filtram o ar interno do avião. Eu não sabia disso, não, isso é meio nojento, maneira. Eu preferia que fosse algo que eu pudesse ter feito. Mas o dióxido de carbono, 2 sobe e você fica bem cansado. Então, se alguém estiver, tipo, sabe, seja em um elevador, numa sala de aula, num escritório ou numa festa em casa, e você fica tipo, eu só preciso sair e respirar um pouco de ar fresco, preste atenção se você está em um ambiente fechado com um monte de gente. Ao sair e respirar pela primeira vez, você fica tipo... Queria dizer que Jasper vai resolver, mas não vai. Isso é bom. Você precisa de ar fresco, ventilar, e acho que, como em questões climáticas, deveriam realmente apontar o dedo. O dióxido de carbono está aumentando, porque, costumava ser 150 há algumas centenas de anos, agora está aumentando 2 ou 3 por ano. Quando falam em gases de carbono, parece distante, mas se você ficar em um armário com 5 pessoas, o ambiente fica abafado. Nesse ritmo, em 50 anos lá fora vai parecer um estúdio de gravação de tão abafado. Isso é assustador, me faz querer agir. Isso é assustador porque significa, quero dizer, meu cérebro simplesmente não funciona tão bem nessas condições. Nada funciona assim. Então todos teremos cérebro, dióxido de carbono, 2 e névoa cerebral. Eu não sei quão rápido a gente pode evoluir, mas provavelmente não tão rápido assim. Acho que não tão rápido. E o sono? Eu percebi que quando eu durmo com a janela aberta, eu simplesmente durmo melhor. Não acho que seja ruído branco, tem que ser o ar. Então por isso que os ingredientes para uma boa noite de sono geralmente são uma cama confortável, um bom travesseiro, de preferência lençóis não tóxicos, ar limpo, ar fresco e silêncio. Se algo estiver fora do lugar, seu sono será ruim. A qualidade do sono depende do elo mais fraco, mesmo com a cama mais confortável. Mas se estiver muito quente, barulhento, seco ou úmido, o ar limpo faz diferença. Eu sempre digo para as pessoas, se você for comprar um, Jasper, coloque no seu quarto. Velocidade do ventilador 3 e modo escuro. O ar do quarto pode ficar até 30 vezes mais limpo. Ar fresco com janela aberta ajuda, principalmente com dióxido de carbono. 2 alto, mas purificar o ar é essencial. Então fizemos um estudo com 150 pessoas usando anéis Aura no ano passado. Então demos Jasperes para 150 pessoas em troca. Em um mês, a pessoa média dormiu 25 minutos a mais por noite e teve 18% mais sono profundo. Índices de variabilidade da frequência cardíaca subiram levemente e as pessoas dormiram 5 minutos mais rápido. Porque, pense nisso agora, se testarmos, o ar interno médio é de 5 a 10 vezes mais poluído do que o ar externo. Então, se você pensar nisso à noite, você está dormindo, não está bebendo água, não está comendo. Literalmente, a única coisa que está te mantendo vivo é o ar. Quando você testa o ar médio dentro de casa, é isso que você está respirando. Mofo, bactérias, couves, insetos, partículas, fragrâncias, tinta, fumaça, tudo isso. Então seu corpo está meio que se defendendo, lidando com todas essas coisas. Ao tornar seu quarto um santuário de ar puro, seu corpo se cura sozinho se você não interferir. Entendi. E bebês e crianças são mais vulneráveis ao ar poluído que adultos ou é semelhante? Bem, um adulto médio, você consome cerca de 1,5 kg de comida, 2 ou 3 litros de água e respira 17 mil litros de ar diariamente. Adultos respiram de 15 a 20 mil vezes ao dia, crianças até 60 mil e recém-nascidos 10 mil vezes diariamente. A frequência respiratória deles é maior, respiram mais, têm pulmões menores e sistema imunológico menos desenvolvido. Então, provavelmente seria esse o caso aí. Eu fiquei curioso. Eu sempre dou um filtro de ar de presente para as pessoas. Geralmente dou um Jasper quando elas têm um filho. Percebi algo irônico. As pessoas têm um bebê e uma das primeiras coisas que fazem
Air. A gente acabou de repintar o quarto do bebê e eu penso, é uma boa intenção, mas agora você tem essa tinta látex liberando gases no quarto. Eles dizem, não se preocupe, o bebê nasce só daqui a 1 mês. E eu fico, mesmo assim, então tá. Mas aí você coloca todos os cobertores do bebê, o travesseiro, os bichos de pelúcia e o berço que você montou, tudo lá dentro, ficando com todas essas coisas grudadas ou sei lá. E... O balde de fraldas? não tinha pensado no balde de fraldas. Estou em guerra com baldes de fraldas e tenho um bebê novo em casa. É isso mesmo. Então, qualquer pessoa que vai ter um bebê em breve ou vai ter outro bebê, eu recomendaria 5, 6 meses. Sei que você prefere esperar, mas faça o quanto antes. Se quiser pintar ou fazer algo, faça logo. Se você puder, eu gosto, sabe, não pegue uma cama usada, mas se você conseguir um berço de segunda mão, seria uma boa ideia. Porque ele já liberou os gases tóxicos? Entendi, ele já liberou os gases tóxicos. Eu devia ter explicado isso. Liberar gases tóxicos é isso. Pense no cheiro de carro ou casa nova. Você traz a cama e sente o cheiro de formaldeído, que permanece por um tempo. É basicamente o odor de gases tóxicos. Ok? Demora podendo levar até 1 ano para liberar esses gases. Quando algo é feito em fábrica, é montado, embalado em plástico, enviado e você abre em casa. Assim, o bebê acabou de nascer no hospital. Aliás, quero dizer, tenho falado muito sobre isso e tem sido bastante ultimamente. Somos locais em Austin, então se alguém for ter um bebê em um hospital ou em casa aqui, podemos ajudar. Levaremos um Jasper gratuitamente para a sua suíte de parto no hospital e você poderá levá-lo para casa. Este é o presente do Jasper para a próxima geração. Acho que os adultos devem garantir ar limpo para as crianças, e essa é parte da missão do Jasper. Se os pais não fizerem, nós faremos. Assim a criança respira ar limpo. Se você está em Austin, esse é um benefício que oferecemos. Então tenha um filho. Aqueles baldes de fralda, cara, se cheiram mal é porque tem bactéria. Então coloque o balde de fralda fora do quarto do bebê e depois esvazie diariamente ao usar. Porque se você não fizer isso e ainda assim discordar, então eu tenho um pequeno desafio para você. Eu coloquei no seu quarto. Deixe no seu quarto por uma noite. Veja como é ter fraldas sujas no seu quarto e se você não consegue tolerar isso. É curioso como amamos nossos bebês, fazemos tudo por eles, mas os deixamos a poucos metros de um recipiente de cocô. E eu gosto desse exemplo porque mostra como muitas coisas são simplesmente falta de consciência. Tudo o que você precisa é ser informado disso uma vez e ninguém discute. Todo mundo fica tipo, putz, sem punição, literalmente. Caramba, isso é nojento. Como as pessoas aproveitam o Jasper gratuito? Vá ao nosso site, entre em contato conosco. Ok, conte pra gente. 1 semana ou 1 mês, ou quanto tempo for, quanto mais antecedência você puder. Vamos enviar para sua casa ou deixar no hospital para você levar. Esse é o primeiro presente do seu bebê. Isso é muito legal e gentil da sua parte. As pessoas que ouviram o último episódio há alguns anos pediram isso. Eles pediram o Jasper depois do programa, muita gente pediu, e disseram que estava em falta. O que você sabe, eu vou me dar um tapinha nas costas por isso. Talvez acabamos vendendo muitos Jaspers. Você vendeu, você acabou mudando sua fabricação. Isso é uma conversa interna. Não sei se as pessoas se importam, mas me intriga porque fabricar coisas é importante. Agora vocês têm tarifas? Como isso mudou? O processo para incluir uma segunda fábrica levou 2 anos e meio. Não é responsável ter só uma fábrica quando dependem de você para fornecer esse filtro a cada 6 meses. Então, adicionamos redundância à nossa fabricação e estamos tentando construir uma fábrica no Texas. É muito difícil. É muito, muito difícil fabricar aqui por causa do custo do terreno. E você só pensa, quando você pensa nisso, você só imagina, a mão de obra, e aí você pensa, espera, não, o terreno é muito mais caro, né? O aluguel comercial aqui é 50, 60 mil por mês. Na China, só 5 mil. Isso faz diferença. Primeiro vem o imóvel, depois o custo da construção e da energia elétrica. Ou seja, não é só a mão de obra. E será que conseguimos aço e pagar mais para as pessoas? É todo esse conjunto que torna quase impossível. Durante a Covid, teve um cara também do Texas, que é amigo de um amigo em comum nosso. Ele queria produzir máscaras no país e fazia de tudo para descobrir como, perguntando como conseguir o material. Eu preciso disso. Então eu estava ajudando ele a encontrar tipos especiais de tecido para essas máscaras, e uma das dificuldades que ele teve foi: é muito caro comprar, importar máquinas e ter espaço suficiente para compensar. Nos Estados Unidos da América, até no Texas, onde dizem que não seguem as regras e regulações da Califórnia que dificultam os negócios. Mesmo assim, custa 10 vezes mais. É tão difícil.
E na China, eles têm essas empresas que basicamente fazem fabricação terceirizada com profissionais qualificados. Então você pode ligar e ter 5.000 pessoas aparecendo que sabem como fazer montagem. Não temos isso, apenas algo similar na construção, como trabalhadores temporários, mas não tanto na manufatura. Uau, eles são tão organizados e isso é frustrante. Sim, porque, tudo dentro de nós quer fabricar o produto aqui, sim, mas é muito, muito difícil. Sim, mas nós vamos conseguir fazer isso. Deve levar cerca de 2 anos para fabricarmos no Texas, mas vamos conseguir também. Os Estados Unidos da América produzem apenas 20% do aço necessário ao país. Ah, eu não sabia disso. Então, mesmo se usássemos todo o aço americano, nós, Como a gente consegue? Canadá? como a Turquia e outros países... Achei que a gente tinha comprado do Canadá. Não, vem de todo lugar, mas a Mary sim. Os Estados Unidos produzem apenas 20% do aço necessário e levam 25 anos para ampliar a produção. Isso é uma questão de segurança nacional. Isso não é bom. É, caramba, principalmente quando você coloca desse jeito. A China consegue reunir 5.000 pessoas rapidamente e montar tudo, enquanto aqui não conseguimos, nem temos aço. Não sei, alguém me manda um e-mail sobre isso pra me fazer sentir melhor ou pior, e a gente faz um programa sobre isso antes de eu te liberar. Você está construindo uma escola que desvia o ar limpo, não é? Não sei. Não está certo. Então, minha filha Arya, ela tem 5 anos agora. Quando ela começou a ir pra escola, ela tinha 2 anos e meio. E na primeira semana, ela chega em casa, catarro, nariz entupido, tosse, doente. Sim, ela melhorou por 2 dias, mas adoeceu novamente. Aí todos nós ficamos doentes o tempo todo, o que está acontecendo aqui? Ela não estava embrulhada em plástico bolha. O médico pesquisou online, falou com outros médicos e disse que era normal. Até uns 7 anos, seu filho precisa pegar infecções para fortalecer o sistema imunológico. Eu fico não entendo, porque ela estava em aviões, a gente ficava em hotéis e estávamos viajando. Ela ficava doente, ela foi exposta a muita gente. Por que escolas? Ao buscar ela na escola, penso que se projetassem uma sala para deixar as crianças doentes, tirariam nota máxima. Pensem como a escola foi construída. Primeiro, 2 aromatizadores Glade. Eu desligava e escondia aquilo todo dia ao buscá-la, mas sempre alguém religava. Eles têm banheiros na sala sem ventilação, então são 2 banheiros com um balde de fraldas. Sem janela, sem ventilador, janelas que não abrem, carpetes que não são limpos, iluminação fluorescente horrível, produtos químicos agressivos e produtos de limpeza que eles usam depois do expediente. Então nós trocamos a escola da área e demos Jaspers para cada sala de aula e instantaneamente a área parou de ficar doente. Que surpresa, porque quando as crianças são bagunceiras, elas realmente têm meleca, cocô, respiram, tossem e acabam passando doenças umas para as outras o tempo todo. Então, o que é que a gente fez? Eu comecei a ler cada vez mais sobre isso. E teve um estudo feito na Finlândia, onde colocaram purificadores de ar em 50% das salas de aula. Taxas de ausência de professores e alunos caíram 30%. Instalaram purificadores de ar em metade das turmas. E nessas, as ausências caíram 30%. Então, a escola se chama Academia Kindling. Nós compramos a escola no nosso bairro em Austin, e eu sou. O objetivo principal da escola é tentar 50%, criando a escola mais saudável dos Estados Unidos. Então, o que estamos fazendo? Jasper está em todas as salas de aula no prédio inteiro, filtrando a água. Instalamos sistemas de iluminação que seguem o ritmo circadiano, mudando a frequência das luzes ao longo do dia. E se for um dia nublado ou ensolarado, no seu iPhone, mais ou menos assim, mas vai combinar com o clima. Se o dia for ensolarado ou nublado, a iluminação combina com o sol. Legal, né? O que isso faz? É antinatural para o corpo sair e depois entrar num ambiente com luz artificial. O corpo fica confuso sem saber o que fazer. Será que consigo fazer isso? Essas lâmpadas são tipo Philips Hue. Dá pra deixá-las de qualquer cor. Acho que recomendaria isso como solução fácil. Eu programaria para ficarem vermelhas à noite. Elas fazem isso? Sim, elas já fazem isso e ficam vermelhas e fracas. Então isso já é bem bom. Ficam laranja e depois vermelhas ou algo assim. A ideia é que escolas públicas são financiadas pela frequência, por isso existem leis de evasão escolar que impedem faltar mais de 2 semanas. Eles fazem audiências, você se envolve em problemas, porque é assim que recebem financiamento. Se reduzirmos o absenteísmo em 30%, 40% ou 50%, torna-se financeiramente vantajoso para escolas públicas investirem em ambientes mais saudáveis. Entendi. Uau, isso é inteligente. Tínhamos esses fatores e buscávamos uma boa escola para nossos filhos. Eram incríveis, ao ar livre, escolas hippies ligadas à natureza. Sim, conseguimos uma dessas. Mas eles não ensinavam as crianças a ler. Você não sabe fazer contas, mas sabe subir em árvores. Exatamente.
Ou era completamente o oposto, onde eles estão ensinando as crianças a serem pequenos gênios e elas nem chegam a sair para fora, certo? Não acho demais querer ambos. Crianças geralmente gostam umas das outras, então a escola deveria ser divertida, mas elas não gostam. Pensamos, como criar uma escola onde fiquem mais ao ar livre? Nós vamos construir varandas teladas ao redor de toda a escola para que eles possam ter esse ambiente meio interno, meio externo, com ar fresco. Então, basicamente, pagar bem os professores, criar ambientes realmente saudáveis, acompanhar a frequência, acompanhar as taxas de doenças e inspirar as pessoas a tentarem fazer o mesmo. Isso é bem interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca realmente pensei que as escolas fossem tão insalubres. E também que você poderia tornar isso financeiramente viável, basicamente poderia tornar isso lucrativo ou pelo menos financeiramente alinhado, para que eles tenham o tipo certo de iluminação, o tipo certo de água. O tipo certo de ar. Sim, vamos, isso é outra coisa. No momento, só estamos fazendo o Texas, porque ficamos sobrecarregados nos últimos podcasts. Se seus filhos estudam em escolas particulares no Texas, nos envie uma mensagem e doaremos Jaspers para todas as turmas da escola deles. Legal, só fazemos isso com escolas particulares porque é complicado lidar com públicas. Você precisa de uns 16 advogados só para liberar um dispositivo na sala de aula. Se seu filho estuda ou se você é professor ou diretor e quer ar limpo na escola, fale conosco. Cuidamos dos pequenos e das crianças. E se for uma escola na Califórnia, mas as crianças forem do seu amigo? Então a gente resolve pra você, sem problema. Estava pensando, não sei quão limpo é o ar quando as crianças vão à escola, mas vou supor que é ruim, já que isso é comum. Eles vão ficar felizes com os aparelhos e, como você disse oficialmente, vamos conseguir. Eles vão ficar felizes por eu levar várias dessas coisas, vai ser ótimo. Entendi. Não. Obrigado, cara Mike. Muito obrigado, cara. Eu agradeço, sempre. É um daqueles assuntos que eu achei que não me importaria. Até você perceber, isso prejudica seu sono, saúde, crescimento muscular e cognição. Pra mim, eu sei que todo mundo fala isso, mas eu sou realmente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e já é difícil o suficiente pra eu focar. Ter pouco oxigênio ou cheiros me incomodando, eu só não preciso de mais distrações, Então, quando você descobre que o ar está meio que conectado a, todo aspecto do seu desempenho... Eu tive uma percepção recente. Acho que o motivo pelo qual as pessoas não prestam atenção ao ar é porque ele é de graça. Comida dá fome e você precisa comprar. Se sentir sede, tem que buscar. O ar é tão abundante e gratuito que você nem pensa na qualidade ou em como isso te afeta. E nem todo ar é igual. Ao notar alimentos e água melhores, começamos a agir. Além disso, com a água, você prova e pensa, tem algo errado. Mas, na maioria das vezes, a não ser que, como você disse antes sobre mofo, a não ser que seja algo tipo, caramba, o que está acontecendo com a sua casa? Geralmente não tem cheiro de nada, ou então tem o mesmo cheiro ruim por anos e você simplesmente ignora. Então, é isso. Curioso que, da última vez que vim ao podcast, foi umas 5 ou 6 semanas antes da Black Friday, e tínhamos pedidos atrasados em 2 meses. Sim, na Black Friday. Não, cara, é incrível. Código Jordan foi um sucesso. Desta vez sem Código Jordan, pois já é Black Friday. Acho que pela data de lançamento do episódio, isso vai durar mais uma semana. O Jasper está com AirDollar, 400 de desconto de 1.199 por 799 e depois da Black Friday, se você usar o código Jordan enquanto ouve este episódio, aproveite a oferta. Após semanas ou meses, o código Jordan dará sempre $200 de desconto. Legal, então isso nunca vai acabar, mas agora acontece de ser o momento mais barato que o Jasper já teve. Basicamente, a gente nunca faz promoções, exceto na semana da Black Friday, e é justamente agora. Os Jasper têm $400 de desconto por cerca de uma semana. Talvez já tenhamos esgotado quando você ouvir, mas se for, será só por algumas semanas. E eu acredito firmemente que melhorar a qualidade do ar na sua casa é, de longe, o menor esforço. Você não precisa tomar sauna, escrever diário ou ir à academia todo dia, mas pode fazer também. Não precisa meditar nem tomar banho gelado, só ligar o aparelho. Pouquíssimas coisas são tão boas para a sua saúde, sua energia e seu sono. Não exigem força de vontade diária. Minha força de vontade também não é grande, mas faço isso assim mesmo. Então, o site é jasper.co e se você realmente quiser usar o código Jordan, coloca lá. Talvez te faça economizar alguns trocados. Vamos ver. Vamos pôr o link nas notas do episódio. Normalmente não permito esse tipo de divulgação, mas tudo bem, faria isso para o Friday. É Black Friday, Mike, paga essas contas. Valeu por ter vindo.